Agora eu quero começar a falar das arquiteturas de sistema, né? Arquiteturas de sistema são aquelas arquiteturas que consideram o nível lógico, mas também o nível físico, o nível de hardware. E como que esses objetos, esses componentes de software, eles vão estar alocados nos hardwares subjacentes, né? Na infraestrutura que suporta aquele sistema, aquele software, aquele sistema distribuído. Então nós temos um modelo básico, que é o cliente-servidor. Esse é um modelo bastante comum, né? É um modelo em que os servidores eles oferecem serviços, os clientes eles usam serviços e a gente pode posicionar clientes e servidores em máquinas diferentes. Eles podem estar posicionados na mesma máquina, mas eles vão estar geralmente posicionados em máquinas diferentes, principalmente se nós estivermos falando de sistemas distribuídos, e que ele segue um modelo de requisição e resposta, né? Ou request reply. Quando um cliente tenta fazer uma conexão, tenta acessar um determinado servidor, ele vai usar o protocolo Request Reply, em que o cliente, como demonstrado aqui nesse diagrama, o cliente ele faz uma requisição, um request, e ele espera uma determinada resposta, um reply aqui, pelo servidor. Né? O servidor aqui, entre a request e a reply, ele executa algum tipo de processamento e devolve a mensagem aqui enquanto que o cliente espera. Essa aqui é um modelo síncrono, né, em que o cliente ele faz uma requisição e espera até que a mensagem seja devolvida aqui, né, uma resposta. Dentro do cliente ser modelo servidor, uma maneira bastante conveniente de organizar o modelo cliente-servidor é fazer a chamada arquitetura de sistemas multi-tiered, que também a gente chama de multicamadas, né? Mas eu não gosto de usar o nome camadas, que pode confundir com o multilayer, né? A gente tem o nome layer e tem o nome tier, né? Layer é aquele que nós falamos já em outros vídeos, onde nós explicamos que é uma camada, ele só pode se comunicar com a camada de baixo. Nós falamos sobre essa arquitetura de software, que é a multicamadas, né? Multilayer. Aqui nós estamos falando de multi-tier, e esse multi-tier é um pouco diferente, né? Nós temos camadas, aqui em português o nome também é camada, mas são níveis que não tem essa restrição de comunicar um com o outro, né? Apenas o de cima pode se comunicar com o de baixo, né? E nada assim. Esse é um tipo de camada, de arquitetura multicamada, só que é voltada para a arquitetura de sistemas e não a arquitetura de software. Né? Então a gente tem aqui organizações, né, tradicionais, que é a Unitiered, que tem apenas uma camada, que é aquela configuração que nós costumamos chamar de configuração de terminal burro. Tem um mainframe, tem um terminal burro, né, que todo o processamento, inclusive processamento de caracteres que você digita, ele é feito no mainframe, né? O terminal burro ele não tem processadores, né? Ele não faz processamento nenhum nele. Tem a two-tiered, que é a de duas camadas, em que é o que a gente chama, é aquela que a gente usa na arquitetura cliente-servidor simples, e tem a three-tiered, que ele também usa, ele pode usar da arquitetura cliente-servidor, ele vai usar da arquitetura cliente-servidor, mas um dos servidores ele vai fazer papel de servidor em um momento e de cliente em outro momento. E aí eu faço uma arquitetura de sistemas criada para comportar a arquitetura de 3 camadas, a multilayered, né? Isso de camada de arquitetura de software, né? Onde eu tenho a visão, o processamento e a persistência dos dados. Lembra? A gente falou em outro vídeo. E aí eu coloco cada uma dessas camadas em um dos tiers, né? Uma das camadas aí a nível de arquitetura de sistema. Aqui tem alguns exemplos de como que eu posso organizar uma configuração two-tiered, né, de 2 camadas. Aqui mostrando que eu tenho aqui, em termos de arquitetura de sistema, de software, né, a interface do usuário, a aplicação e o banco de dados. Assim como a gente já falou nos vídeos passados, né? E eu posso dividir de várias formas aqui, levando aqui a parte de cima é a parte da máquina do cliente, a parte de baixo é a parte da máquina do servidor. Eu posso ter configurações que deixam a maior parte do serviço por parte do servidor, como mostrado aqui no exemplo A, ou posso ter configurações em que a maior parte do serviço é executado aqui no lado cliente, né? Por exemplo, aqui, quando a gente tem aqueles serviços web em que
aqui nós temos a tela, obviamente, né, aquela que aparece no navegador. Nós temos o processamento dos formulários aqui, e parte do banco de dados ele é guardado aqui no formato de cache, né? Então, nada de processamento é executado aqui. Então, isso aqui é um exemplo do extremo, nessa ponta desse extremo aqui, que é o exemplo E. E aqui é o famoso terminal burro, né? Nós temos a interface do usuário, mas nem o processamento das teclas que são enviadas são feitas aqui na interface do usuário. Todo o processamento e parte, inclusive, da interface do usuário, ela é colocada aqui no lado do servidor, né? Então, a gente pode dividir de diversas maneiras, distribuindo as responsabilidades entre cliente e servidor, né? A gente chama isso aqui nós chamamos essa configuração aqui de Thin Client, que é o cliente magro, ou seja, o cliente faz pouquíssima coisa. Nós chamamos essa configuração aqui de Fat Client, de cliente gordo, né, que ele faz muita coisa, né? Então tem uma discussão sobre qual é a melhor forma de organizar essa arquitetura aqui, né? Às vezes, isso se considerando os diferentes tipos de arquitetura de sistema a nível de hardware que a gente tem. Por exemplo, nós trabalharmos com sistemas embarcados que tem pouco poder de processamento, que deve se comunicar, que são sistemas bastante leves, né, que não conseguem armazenar muita coisa, principalmente nas redes de sensores. Provavelmente a gente vai ter que mexer ou com essa aqui ou com esse B, né, onde as interfaces, pouca coisa fica no cliente. Mas aí, se a gente tem um servidor mais robusto, né, uma máquina de cliente mais robusta, a gente pode tirar um pouco da responsabilidade do servidor e colocar no cliente, botar o cliente para executar várias operações. Isso aqui ajuda na performance perceptível pela parte do cliente, porque toda a operação é executada aqui, né? Não precisa ser enviada para o banco de dados e devolvida uma resposta. Inclusive, na primeira semana, eu mostrei um exemplo em que um formulário envia cada um dos caracteres, né, para outra parte, né? E isso traria um overload muito grande, né? O cliente teria que esperar o processamento, validação do CPF, por exemplo. Ela pode ser executada já na máquina do cliente, que seria muito mais rápido do que se ela tivesse que ser executado lá no lado do servidor, né? Depois devolvido a resposta se o CPF é válido ou não, né? Então, tem um trade-off aí, tem um equilíbrio que você deve alcançar entre colocar cada uma das camadas da arquitetura de software no que, né? Se você vai colocar a maioria das camadas no cliente ou se você vai colocar a maioria das camadas no servidor. E aqui nós temos a Tree Tiers, né, que eu mencionei lá no slide anterior, que é aquela arquitetura em que vai haver uma aplicação, vai haver uma máquina que vai fazer um processo, né, pode ser também chamado assim, que vai fazer o papel tanto de cliente quanto de servidor, só que em momentos diferentes, né. Então a gente tem aqui o cliente, e aqui a gente tem dois servidores, o servidor de aplicação e o servidor de banco de dados. Mas esse servidor de aplicação, ele faz o papel de cliente quando ele faz uma requisição de dados para o servidor de banco de dados. E aqui o servidor de banco de dados só faz o papel do servidor, né? Então ele devolve aqui, e aí ele devolve a resposta aqui para o cliente. O cliente primeiro faz a operação, e aqui ele vai estar atuando como servidor, né? Quando o cliente solicita uma operação para esse servidor, e aí esse servidor aqui, essa aplicação, o servidor de aplicação, ele vai fazer o papel de cliente quando ele requisita os dados para o servidor de banco de dados. E aqui ele faz novamente o papel do servidor quando ele devolve a resposta para o cliente.